Vamos pegar nossas Bíblias e vamos pegar os nossos livros, o livro Nascidamente. Amém? E vamos hoje começar a leitura do capítulo 8, na página 109. E antes de nós lermos, eu preciso dizer algo aos irmãos. Este capítulo, a partir daqui, do capítulo 8, nós vamos entrar numa seara dura, difícil. Nós precisamos muito da graça de Deus, da oração dos irmãos, para orar por nós, né? Da oração dos irmãos, porque esse tema é um tema muito sensível e talvez um dos temas mais importantes. Tanto este quanto o próximo 9, capítulo 9, capítulo 10, vai tratar aí da parousia do Senhor, vai trabalhar agora a marca do anticristo, o selo de Deus. E assim, queridos, não é um tema que deve ser tomado pela via da especulação. Hoje em dia, não sei se vocês têm acompanhado, sobretudo na rede social do TikTok, está tendo muita live o dia inteiro, de cristãos, irmãos em Cristo, de correntes teológicas, escatológicas distintas, falando sobre Apocalipse, né? Falando muito. Então eles falam muito do anticristo, da grande tribulação, da vinda do Senhor. E ultimamente eu tenho navegado ali em busca de ouvir um pouco o que está sendo dito, como é que os irmãos estão vendo, acompanhando a igreja, né? Porque são irmãos de vários lugares e, portanto, a igreja do Senhor. E eu quero confessar a vocês que, a despeito de toda boa vontade dos irmãos, de todo empenho, porque há muito empenho, né, da parte de muitos, ficando horas e horas debatendo os assuntos, mas o fato é que os nossos irmãos, a igreja de um modo geral, procura muito o Apocalipse pela via da especulação e pela via dogmática, né? Pela via apenas dos conceitos doutrinários. E eu não quero dizer que não seja louvável, né? Há ganho nisso, compreender a Escritura por esse aspecto, por esse viés, né, da doutrina. Mas a nossa proposta no DEVAP, sobretudo, e eu tenho plena convicção que é Deus que tem nos conduzido até então para essa leitura da Escritura do ponto de vista orgânico. Ou seja, ainda que nós, em algum momento, vamos aqui demonstrar, né, os acontecimentos dentro da linha escatológica da Escritura, mas o nosso maior objetivo, a partir desse tema, sobretudo, será compreender qual é a relação que o anticristo tem conosco. Guarda isso. O porquê dessa questão, né? Qual a relação que o anticristo tem conosco? Porque tudo o que nós temos ouvido até então, é o que eu entendo, ao ouvir, ao ler os livros que tratam dessa questão, é que me parece que não há nenhuma relação direta para conosco, porque todos falam do aparecimento de um homem, e ele virá no âmbito da política, sobretudo, com vínculo com a religião, mas é algo do futuro, é algo que será imposto à humanidade, dizem, de modo objetivo, que vai oferecer, por exemplo, uma marca em troca de adoração. É mais ou menos assim. Imagine que surgisse hoje um grande homem na terra, um grande poderoso, um nefilins, no sentido da palavra gigante, mas não em tamanho, mas em poder, em força, no seu impacto mundial, na política mundial. E ele então, segundo dizem, esse homem apareceria ou aparecerá, e como ele vai ser detentor de muito poder, porque as nações, dizem, darão a este homem o poder, as nações vão se render politicamente a este homem, dizem, as nações vão se render
né, economicamente a este homem, e as religiões todas irão se render, quanto aos seus dogmas, doutrinas, ritos e crenças, a este homem, vão abrir mão. Imagina as nações do mundo inteiro, pensem vocês, todas, salvo engano, 200 e poucas nações, né, pelo menos reconhecidas pela ONU, vamos colocar nesses termos, entregando o seu poder econômico e político a um homem. Eu quero que vocês pensem isso. Isso é o que é ensinado e o que é esperado por 99,9999999, só não tem mais nome, porque lá no final vai aparecer eu que quebra a sequência. Eu vou aparecer lá para quebrar a sequência, mas todos eles estão dizendo, aparece um homem aí, lá o camarada lá da Coreia do Norte, vai entregar para ele o poder político e econômico. Imagine. Aí o presidente dos Estados Unidos vai entregar a este homem o poder político e econômico. O Putin da Rússia vai entregar para este mesmo e único homem seu poder político e econômico. O Brasil fará, a França, toda a Europa, os países asiáticos, os países africanos, os países, né, da América do Norte, da América Central, da América do Sul, de todo o mundo. E não somente o poder político, mas o poder econômico. Então imagine um homem que será a síntese de todas as nações, de todos os tronos, vai ser o soberano absoluto sobre todo mundo. E imagine agora, num segundo momento, o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana entregando, rendendo-se à fé, ou melhor, abandonando a fé, e a Igreja Católica como um todo, abandonando literalmente, abrindo mão de todos os dogmas e crenças e ritos e sacramentos para adorar este homem, tê-lo como Deus. Pense nisso. O cristianismo inteiro, cristãos evangélicos, cristãos protestantes, né? E quem não o fizer, nesse sentido, não vai receber a moeda de troca, que é uma marca. É o que é dito, é o que é ensinado e é o que é esperado. Então, os candomblecistas, os umbandistas, né? Digamos, os hindus, os budistas e os muçulmanos, todo mundo abrindo mão da sua fé, em razão deste homem, que será o objeto de adoração único e exclusivo de todo mundo, do mundo inteiro. Bem, por que eu estou pedindo para vocês pensarem isso? Para vocês pensarem e buscarem nesse raciocínio uma viabilidade. A opinião de vocês, que estamos aqui para refletir, tá, irmãos? Para pensar. Você pode continuar com a sua crença, não tem nenhum problema. O nosso objetivo não é fazer proselitismo, não. Nós só estamos compartilhando conhecimentos e melhor, né? Estamos compartilhando entendimento, não é nem conhecimento. O conhecimento já pressupõe certeza e verdade. E nós não queremos nos dizer que estamos, né, com essa bola toda. Queremos apenas dizer que nós temos entendido, por meio das Escrituras, coisas que nos fazem sentido. E só é possível fazer sentido para você se você parar para pensar conosco. Daí o anticristo, esse homem, ele vai dar uma marca. Não é? Aí os cristãos já falaram de tudo. Que marca seria essa? Essa marca no passado já foi um carimbo, porque outrora, há 40 anos, só tinha carimbo mesmo de papel. Então, um carimbo na mão, na testa, era a mais alta tecnologia possível, que se aproximava da ideia do selo da besta. Passa o tempo e aparecem outras coisas, né? E surgiu depois o código de barras. Quando surgiu o código de barras, rapaz, que loucura! É uma coisa muito misteriosa, tem umas barras, né? E uns números, e o pessoal somou de todo jeito aquele número para ver qual o número que dava. Aí, como não soma, porque os números são diferentes, porque cada conjunto de números daquele é uma identificação de um produto.
Por exemplo, o livro nosso aqui, ó, tem um código de barras. Então, em algum lugar aqui, um blocozinho desses de números identifica que é livro e não uma lata de óleo. Coisa simples. Mas, rapaz, aí depois perceberam que todo o código de barras, ele tem 3 barras que são maiores. A primeira, uma do meio e a última, e as outras menores. Então, por que não colocar um 6 embaixo de cada uma dessas maiores? E aí vão aquela elucubração louca, desesperada. Agora está chegando, ele está chegando. Sem o código de barras ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz mais nada. Aí passa seu tempo, aí cai em desuso. ISO 2001. Lembra do ISO 2001? Que era um selo de qualidade de produto. Ah, agora o ISO chegou, o anticristo está chegando, aí cai em desuso, não dá nada. Aí surgiu a nanotecnologia, surgiu o chip. Ah, quando chegou o chip, é o chip do tamanho da cabeça de um alfinete. E quando começaram a colocar nos cachorros, então agora pronto, até colocando na sobrepele, sobrepele não, por debaixo, a pele, agora vai vir e tal. E as coisas vão acontecendo. Inteligência artificial, estamos agora na onda da inteligência artificial, e a inteligência artificial vai ficar tão caduca quanto o carimbo, se o mundo continuar ainda mais uns 40, 50 anos, vocês vão ver muita coisa, e a inteligência artificial vai passar longe, porque a própria Escritura declara: e a ciência se multiplicará, e o amor de muitos se esfriará. Então, na medida que a ciência cresce, o amor diminui. A iniquidade cresce, o amor diminui, a ciência aumenta, o conhecimento. Mas o fato é que espera-se, isso aí são a maioria dos cristãos, Aí uns já falaram que era o Papa, já fizeram as contas de quantos pontificados já houve na história, até que quando chegar... o João Paulo II já foi a besta, já foi o anticristo, mas aí como ele passou, aí vem um outro, quando entrou o Ratzinger lá, o Bento, agora é ele. Aí o pior, quando ele abriu mão, porque ele abriu mão, ele não morreu, ou seja, ele morreu, mas não morreu, não deixou de ser Papa porque morreu, ele estava vivo quando renunciou. Aí quando renuncia que vem o Francisco, salvo engano é esse o jogo, aí olha a leitura, pronto, a besta foi ferida de morte e ressuscitou. Então ela morre no Ratzinger e ressuscita no Francisco. Vocês estão entendendo? Só que aí o Francisco vai passar, vai vir outro. Já pegaram já as profecias de Nostradamus e disseram já que este Papa é o último Papa. Aí diz, não, o último Papa é um Papa negro. Irmãos, é muita confusão, é muita especulação. Enquanto isso, quem é que está sorrindo? Quem é que está feliz com essa confusão toda? O anticristo. Ele está feliz, porque desde que as pessoas não saibam quem ele é, desde que as pessoas não saibam onde ele está, não sabem a sua natureza, não sabem a sua identidade, não sabem a sua obra, não sabem nada, estão achando que a obra do anticristo vai ser governar o mundo do ponto de vista político, religioso, em troca de quê? De você comprar e vender. Se você largar sua religião e me seguir, você pode comer e beber. Do contrário, eu vou te matar. Todo mundo precisa acontecer. Alguém pergunta, mas pastor, mas a Bíblia diz isso. Aí eu diria para você, a Bíblia diz muita coisa. Sobretudo no livro do Apocalipse. A Bíblia fala de um cordeiro com 7 chifres. Perfeito? A Bíblia fala de umas criaturas. E quando a Bíblia fala criaturas, seres, sem denominar qual é a criatura, qual o ser,
é porque essa criatura, conforme João viu na sua visão, ela não se identifica com nenhuma criatura que nós conhecemos aqui no reino animal. Então, como não é um dragão, não é um cordeiro, não é um leão, não é uma foca, não é uma paca, não é um tatu, não é... Então, é um ser que não existe aqui. João viu criaturas viventes, seres viventes, assim que é chamado, que tem 4 rostos, ou 4 caras. É um ser vivente. Algumas Bíblias falam animais viventes, né? Imagina só um ser com 4 rostos. Uma cara de leão, uma cara de boi, uma cara de águia, uma cara de homem. Imaginem que esses seres, que são 4 seres dessa mesma característica, possuem 6 asas. 2 não são suficientes, são 6. Mas para complicar a situação, essas asas são estranhas, porque elas têm olhos por dentro da asa e olhos por fora, cheias de olhos. Imagina 6 asas se abrindo, cheias de olhos, parecendo um pavão quando abre a sua cauda, e aquelas cores não parecem olhos no pavão. Agora imagine as asas dessas criaturas, que lá no livro de Ezequiel serão chamados de querubins. São anjos. Não, anjo não é querubim. Anjo é um tipo de criatura, querubim é outro tipo de criatura, serafim é outro tipo de criatura e surubim é um peixe. Não é isso? Então não confundir. São criaturas, são seres que Deus criou. Agora eles são assim mesmo? Bem, dificilmente seria assim. Lembremos, o Apocalipse é um livro de símbolos. O Apocalipse fala de coisas profundas numa linguagem simbólica, numa linguagem profética, numa linguagem metafórica, de modo que, embora o livro seja chamado de Apocalipse, o que me parece, se o livro chama Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação, então quem lê terá revelação, seria isso? O livro é revelação, você lê, então você sabe tudo? Não, é um livro que foi feito para velar. Imagina você escrever um livro, não para esclarecer, não, mas você escreveu um livro para esconder dentro dele verdades que não podem ser conhecidas por todos, mas somente por aqueles a quem Jesus revela. Jesus recebe do Pai uma revelação grande. Irmãos, se Jesus é a revelação do Pai no Evangelho, imagina Jesus recebendo uma revelação. Ninguém para pensar nisso. Livro da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus dá ao Cristo, a Jesus Cristo, uma revelação. E que Jesus Cristo agora, por meio de um anjo, transmite essa revelação a João. E João, por sua vez, escreve este livro chamado Apocalipse. Então, Apocalipse é um livro velado. Certo? Com qual objetivo? Revelar. Paradoxal. Não é um livro, não poderia ter escrito com todas as palavras claras e explícitas, sim ou não? Acabaria a confusão. Mas aprove a Deus, segundo o seu querer, sua economia, ocultar uma mensagem que carece de revelação. E a Bíblia diz que somente aqueles que ouvem as palavras da profecia e amam as palavras da profecia é que são alvos desta revelação. Então você tem que amar, não as palavras da profecia enquanto o livro, mas amar o quê? Amar aquilo que Deus diz acerca do tempo final. Só é possível amar os tempos finais aqueles que têm um profundo amor e desejo de estar logo com Cristo no seu reino. Como é que eu amo as palavras da profecia deste livro?
Como é que eu guardo as palavras da profecia do livro do Apocalipse? De que maneira? Essa é a grande questão. A Bíblia não diz, Nivaldo, que esse livro é dado a revelar aqueles que ouvem as palavras e que guardam as palavras e que amam as palavras da profecia? Aí a gente se depara com esse texto, aí faz isso um tópico. Um tópico. Tópico de quê? De um ensino. Vamos estudar o livro do Apocalipse e, portanto, é preciso entender que esse livro é revelado para os que amam e tal, e guardam as palavras e ouvem as palavras. Aí, opa, legal, pronto. Próximo tópico, qual que é? Porque esse não interessa muito. Como não interessa? Você só receberá a revelação que está no livro do Apocalipse, que é um livro selado. É um livro selado. Lembre-se que é um livro selado e que ele foi aberto os seus selos na visão de João. Mas ele precisa ser aberto na história e aberto aos olhos espirituais do nosso coração. Logo, o que é ouvir as palavras da profecia? Aqui é para destruir, aqui é para nos machucar, aqui é para nos ofender, aqui é para nos expor. Amar as palavras da profecia, ouvir as palavras da profecia, acolher as palavras da profecia. Esta pessoa que assim procede é alguém que está em profunda angústia diante da maldade que há no mundo. É aquela pessoa que está no mundo e diz: Senhor, eu estou sofrendo pela dor do mundo, eu queria tanto que o Senhor voltasse logo. Mas não é um desejo de fuga do mundo, é um desejo pela libertação do mundo. O contrário, os crentes estão querendo ir embora para o céu, para Deus tacar fogo na terra. Olha a ideia do camarada. Os crentes querem fugir da terra para ir para o céu. É bom demais, ué. Vamos sair daqui, porque quando a gente sair daqui, o pau vai quebrar, e a ira do cordeiro, e o fogo, Satanás, e vai estar. Agora eu quero ver. Não, não, não. O próprio Apocalipse vai declarar alto e bom som que a salvação procede de Deus e que o objeto da salvação de Deus não é somente o homem, mas é toda a sua criação. Nada do que Deus criou está fora do alcance e do poder salvífico de Deus. Deus vai instaurar novos céus e nova terra. O Cristo é o Salvador do universo, do ponto de vista da nossa limitação de compreensão do que seja o universo. E o Cristo de Deus é o Salvador, ele está salvando a criação de Deus. Agora, nós enfatizamos muito a salvação do homem, porque a salvação da terra depende da salvação do homem. A terra, o cosmo, não será redimido antes do homem. Afinal, a condição na qual se encontra o cosmo é uma condição em razão da queda do homem. Bem, toda essa minha fala é para dizer que nós precisamos nos aproximar com cautela do livro do Apocalipse e buscar a revelação mais profunda no que diz respeito ao anticristo. E aí nós perguntamos: qual a relação que tem o anticristo comigo? Uma outra pergunta que pode nortear esse estudo: o que tem a ver o anticristo com os tempos e a história? Se vocês fossem responder, o que ele tem comigo? Nada. Não, nada. Você sabe, Nivaldo, quem é o anticristo? Não sabe. Sabe se ele já nasceu? Não sabe. Sabe quando ele vai vir? Não sabe. Só sabe o quê? Vamos usar aqui o exemplo que nós demos no início, de que esse homem vai dominar tudo e vai perseguir aqueles que não lhe adorarem, né? Aqueles que estiverem do lado dele, ele vai dar uma marquinha, um carimbo, sei lá, um chip, qualquer coisa que
te identifique como um seguidor dele para você poder continuar trabalhando e comendo e bebendo. Agora, se você não aceitá-lo, não tem problema, você vai ser perseguido e morto. Essa é a ideia. Mas eu perguntar hoje, o que ele tem a ver contigo? Ou o que você tem a ver com ele? Nada. Pelo menos espere ele chegar para poder saber o que vai acontecer. Para ter uma relação tem que ter os dois. Se ele não veio, o anticristo, logo não tem relação nenhuma. Não veio ainda. E se veio e está escondido, enquanto estiver escondido, não tem jeito de ter nenhum tipo de relação. E o que o anticristo tem a ver com a história? Desde os primórdios até os dias atuais e até os dias finais. Nenhuma, né? Porque afinal, ele não existe. Se existe, nasceu por agora, está aí se preparando, mas até agora nada. Essa é a ideia. Perfeito, pessoal? Então, assim, o meu convite a vocês, vamos começar hoje a nossa leitura, devagar, ponto a ponto, e a melhor maneira de nós compreendermos um assunto, quando eu digo compreender, eu não quero dizer aceitar. Você pode compreender e não concordar, não é? É você ouvir tudo. Você vai ouvir, mas ouvir de maneira, com o coração aberto, procurando compreender o que esse camarada está querendo dizer, de fato e de verdade. No final, quando acabou o estudo, pronto, não tem mais, está concluído, é só isso que você tinha para falar? Era só isso. Bem, então agora eu vou para a segunda parte. A segunda parte, depois que você ouvir, é você levar isso diante de Deus em reflexão e oração. Não pense que você é teólogo, você sabe de tudo, que a sua corrente teológica, escatológica é ortodoxa, é a única, é a verdadeira. Vamos nos libertar dessa infância, né? Dessa infantilidade da humanidade, e vamos buscar aquilo que há de mais profundo, aquilo que nos toca, aquilo que modifica nossas vidas. Aí você, no segundo momento, vai levar, depois que você ouvir tudo, diante de Deus em oração. E daí você terá a sua própria experiência de aceitação daquela visão, perspectiva, ou de negação total dela, não aceitar, ou de pegar algumas coisas, descartar outras, não importa. Nós não estamos atrás de prosélitos, tá, pessoal? Saibam disso. Nós só queremos compartilhar com vocês as coisas que temos compreendido. Então, vamos lá. Página de número 109. Nós estamos agora, efetivamente, capítulo 8, intitulado A Marca do Anticristo e o Selo de Deus. Vamos lá? Bem, só nesse título você tem que parar um pouquinho e entender. O Apocalipse trabalha, geralmente, com esses contrários. Digamos, você vai encontrar na Escritura apocalíptica, no livro do Apocalipse, você vai encontrar duas cidades. Uma chamada Babilônia, Apocalipse 17 e 18, e vai encontrar uma cidade chamada Jerusalém, ou a Nova Jerusalém. Então, observa que essas duas cidades, elas estão em oposição. Nós dizemos, elas estão numa relação de oposição. Agora, vocês não acham estranho? Eu pergunto e gostaria que vocês respondessem para si mesmos, e se a resposta for contrária, pode se manifestar. Vocês não acham estranho uma pessoa ler a Bíblia e encontra lá duas cidades, e ele não percebe que essas duas cidades estão no Antigo Testamento? Babilônia e Jerusalém estão lá. Mas agora é dito Grande Babilônia e Nova Jerusalém, mas continua sendo Babilônia e Jerusalém. E eles não param para pensar que no Antigo Testamento, na história dos Hebreus, essa cidade de Jerusalém e Babilônia estão numa relação de oposição e de inimizade, numa relação de contrários, numa dicotomia. Não tem como aproximar as duas coisas, porque uma representa a economia de Satanás, a outra a economia de Deus. O mais estranho
é que quando se lê no Apocalipse essas duas cidades, as pessoas chegam à conclusão absurda de que Babilônia, a grande Babilônia, que é uma cidade assim descrita, eles acham que não é uma cidade, que é o mundo, é o sistema. Eles entendem assim. A maioria dos cristãos, que é a maneira correta de entender. Só que quando chega na outra cidade, que está na relação de oposição, não, aqui é uma cidade. Você vê que é uma falta de critério, né? Como é que eu declaro que a cidade Babilônia, eu tenho que lê-la espiritualmente, simbolicamente, e quando eu chego na cidade que está em relação a ela, que ganha sentido em relação a ela, não, aqui é a cidade. Aqui é a cidade. Não percebe que a Babilônia não pode ser uma cidade, porque é uma mulher também. E essa mulher é uma mulher impura, é uma prostituta, uma mulher que se vende, uma mulher que conquista pelo prazer, a mulher que degrada o homem. O sentido da prostituição é de uma mulher muito bela e começa então a seduzir os homens aos seus prazeres, a fim de que eles sejam totalmente tomados pelo mesmo espírito de prostituição, de adultério, no sentido de corromper-se com os seus enganos. Por isso que a prostituta, ela oferece um cálice para ser bebido pelos homens, para embriagar os homens, tirar a sensatez dos homens, a lucidez dos homens aqui, humanidade. E a outra cidade também é uma mulher, só que é uma esposa. Lembra a pureza, a integridade, a verdade, adornada para seu esposo. Então a Bíblia trabalha com esses jogos. Perfeito ou não? Semelhantemente, eu citei as cidades para vocês entenderem que quando a Bíblia fala de anticristo, nós estamos dentro dessa mesma relação. Bem, o Apocalipse não fala o termo, não usa o termo anticristo. O termo anticristo só vai aparecer nas epístolas de João. Certo? Você não encontra a palavra anticristo em nenhum outro livro da Bíblia. Anticristo é um termo usado por João. Paulo vai chamá-lo o homem da iniquidade, o filho da perdição. No Apocalipse será uma besta, em Daniel será uma besta. Mas o fato é que são linguagens diferentes para se referir à mesma coisa. Mas o fato é que quando a Bíblia fala da besta que emerge do mar e que traz consigo um selo para selar a fronte de todos os homens, convocando todas as nações da terra para um grande conluio de adoração, de entrega a este anticristo, a essa besta, né? Os homens serão selados, marcados, identificados. O contrário, nós temos também Deus selando na fronte os servos do Deus vivo e os seguidores do Cordeiro. Poxa, não é possível. Eu não posso jamais falar para vocês de anticristo, ou de besta, ou de selo da besta, sem falar que em oposição tem um outro selo, que também é oferecido, para que os homens sejam selados nas suas testas. Ou seja, tem duas forças dentro do Apocalipse reveladas, que têm o propósito de selar a humanidade. Essa é a grande questão. Ou seja, você não vai escapar do selo. Você será selado ou pela besta ou pelo Deus vivo. Não tem escapatória.
Agora, queridos, nesse momento eu preciso que vocês orem diante desse tema, no Espírito, porque é um tema que ele não pode ser debatido teologicamente. Deixe-me tentar explicar para vocês uma coisa, e aqui está a minha limitação. A minha limitação. Confesso, compreendo extensivamente a Escritura, com toda modéstia e humildade. Escatologia, teologia, protologia bíblica, profecias, a Bíblia dogmática, tudo que vocês imaginarem, eu já li, continuo lendo e continuo entendendo e etc e tal. A grande questão, e eu estou dizendo isso porque chega um ponto que você precisa pensar as coisas espiritualmente e não doutrinariamente. Por que eu digo isso? Vocês não estão entendendo, talvez. Mas o que nós vamos afirmar aqui nesse estudo? Estou adiantando para vocês já entrem nessa seara já com o coração aberto, procurando compreender. É porque do ponto de vista doutrinário, da doutrina, se você estuda a Bíblia, você consegue ver os ensinamentos, sim ou não? E o que o ensinamento da salvação diz? Que a salvação é um dom de Deus, sim ou não? Que a salvação é por meio da fé, sim ou não? Que a salvação, se é dom de Deus, é irrevogável, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Se a salvação tem relação com a vocação, o chamamento, a vocação de Deus também é irrevogável. Tem as questões que envolvem eleição e predestinação, que é um tipo de escolha divina, no sentido de preparar um grupo de pessoas para serem a noiva do Cordeiro. E se é noiva do Cordeiro, implica salvação. Porque não é possível que alguém não salvo seja noiva do Cordeiro. Então, quando eu falo predestinação, implica salvação, uma vez que, embora a predestinação seja para o constituir o corpo de Cristo e a noiva de Cristo, mas ser corpo e ser noiva implica e exige salvação. Logo, a salvação é colocada no bojo da doutrina de predestinação. A partir disso, o que acontece? Nós entendemos a doutrina e começamos a fazer uma espécie de classificação. Eu digo, sou predestinado. Eu, Alexandre. Por quê? Olha, porque eu li a Bíblia e entendi que tem os predestinados, eu estou na igreja, poxa, eu estou por aqui, eu sou predestinado. Não faz sentido eu estar aqui e falar que não sou predestinado. Baseado em quê? Nivaldo, você é predestinado? Diz que é. Baseado em quê? Deixa o Gilmar responder. Responde aquela sua resposta. Você disse que, para mim, no domingo agora, que você era um predestinado. Por quê? Lembra? Diga. Porque você recebeu no seu espírito humano a confirmação de que você é filho de Deus, nesse sentido de eleito. Mas nós que estamos ouvindo ele dizer isso, não achamos isso muito subjetivo? Assim, ele tem. Eu não sei, né? Você está dizendo que tem. Como eu posso saber? Então, a primeira coisa que eu queria colocar na mente e no coração de vocês, definitivamente, eleição e predestinação são mistérios profundos que nem o homem é capaz de perscrutar. Quem disse isso? Paulo. Paulo falou sobre eleição e predestinação em Romanos 8, 9, 10 e 11. Quando ele acaba de falar o tema, ele conclui com uma doxologia, dizendo: ó profundidade da riqueza. Ou seja, ele falou por revelação divina, e tão logo ele expõe, ele tem um ó. Essa interjeição, ó,
é um grito da alma que a pequena. É um ó no sentido de perplexidade. Ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Deus para que Deus tenha que devolver alguma coisa? Em outras palavras, a eleição e predestinação pertencem a Deus. Tem nada a ver conosco. Porque eu vou aferir isso como? Como é que eu vou aferir a eleição e predestinação? A pessoa ouve a palavra e diz que aceita, é batizada, então essa é a aferição? É a pergunta. Vou entender por que eu estou trazendo essa questão deste modo, já. Então não temos como aferir, até porque esses são atos da soberania de Deus, não cabe a nós perscrutar. Podemos entender o tema, perfeito? Na medida que é possível compreendê-lo. Rapaz, foi ontem mesmo, eu cheguei da aula magna que tivemos aqui. Foi ontem. E ao chegar em casa, eu tive um insight sobre Romanos 9. Me veio um texto assim do nada, de longe, não estava nem pensando no assunto. Eu falei, não pode, calma. Aí quando eu olhei, foi ontem. Não faz sentido. Não é possível. Já li tanto a Bíblia, e agora esse versículo se abre, diante dos meus olhos. Bem, mas não é o caso. O que eu quero dizer para vocês é que esse tema são atos da soberania de Deus, logo não podemos perscrutar nem aferir. Só podemos compreender na medida em que ele se mostra. Mas não nos pertence. Quem entende a ideia de não nos pertence? Nós vamos estudá-lo sempre que possível e preciso for. Mas não temos como se apropriar ou nos apropriarmos desse tema e trazer o quê? Como o quê? Não tem nada. Então é de Deus. Como acontece? Não sei. Não sei. O Gilmar vai perguntar, mas nem com a confirmação do Espírito Santo, é muito subjetivo isso. Quantas vezes você teve confirmação do Espírito Santo e lá na frente você viu que não tinha nada de Espírito Santo, você simplesmente teve um momento com você, com a sua consciência, você entendeu que era assim, mas depois viu que não é bem aquilo, não é por aí as coisas, não são por aí. Bem, por que estou dizendo isso para vocês, queridos? Não é para semear dúvida, até porque eu tenho outras convicções que, se somadas, às vezes eu não consigo nem conectar todas elas, porque o caminho do entendimento é um caminho que requer muito tempo, e eu ainda sou criança, estou engatinhando, entendendo coisas assim, que, né, alguns pais acham que é muito, mas não é, é quase nada, nada, uma infância muito precária ainda é minha situação, o que significa que nós vamos compreender muita coisa ainda para frente, mas por enquanto estamos tentando. Essa aqui não encaixa aqui. É uma criança montando Lego e não consegue encaixar duas peças. E só tem duas peças e ele não consegue encaixar e ele acha que não encaixa. Mas na frente ele vai encaixar, vai dar certo. O problema não está nas peças do Lego, está na minha incapacidade de compreender como eu vou reunir duas coisas que para mim no momento não é possível que sejam reunidas. Mas, Alexandre, você está com um discurso sem futuro, porque onde é que você quer chegar com isso? O que tem a ver com o selo do anticristo? É porque nós vamos trazer aqui, nesse capítulo 8, uma declaração completamente válida, clara, lúcida, que explica os processos de salvação e de perdição. Então eu não vou trazer aqui, não vou evocar nenhuma doutrina e nenhum dogma para tentar explicar. Eu vou
no Apocalipse, demonstrar que a humanidade como um todo, ela está ao longo da sua experiência, a humanidade, e cada homem e cada mulher, individualmente, no seu processo de existência, também está sendo selado. Eu quero dizer, você está sendo selado. Eu estou me adiantando ao texto, porque lá na frente vocês já terão ouvido isso, vai ficar mais fácil de compreender. Nivaldo, você tem quantos anos de idade? 50. Já fez 50? Quando foi que você fez 50? Fevereiro, né? Não fez um churrasco, não convidou os amigos. Nivaldo, está difícil. Bem, mas o fato, eu quero te dar uma notícia. Você está sendo selado. Desde que nasceu. Viu, Cádio? Não espere a manifestação do anticristo para decidir se você aceita ou não aceita o seu dever. Isso é a maior bobagem. Não funciona. As coisas não funcionam assim. Ainda que ao ler o texto pareça dizer que é assim, né? Mas entenda que tem coisas espirituais que, quando foram escritas, não havia linguagem nem condições de colocar isso no papel de uma forma explícita. Nivaldo está dizendo que se a humanidade está sendo selada ou pelo anticristo ou por Deus, porque são dois selos, se é um processo de selamento, isso equivale a dizer que as duas cidades também estão sendo construídas, edificadas. Então, eu quero, tudo que eu preciso de vocês é que vocês não confundam esse ensinamento com os dogmas e doutrinas conceituais estabelecidos, porque você vai perder a revelação no seu espírito, se assim você o fizer. Todos estamos sendo selados, ou pelo anticristo, ou por Deus. Ora pelo Espírito, ora pelo anticristo. Oi? É processo. Esse selamento nós vamos compreender que não é um selamento, não é uma coisa objetiva, que se põe, ou que se pega, ou que se admite. Selamento é formação. A relação do anticristo, preste atenção, ela é óbvia em si mesma. Quando você fala a palavra anticristo, vem logo à sua mente uma figura escatológica, uma personagem escatológica, sim ou não? Isso nos afasta imediatamente da essência do significado da própria palavra. Tem que parar de falar Cristo e pensar numa figura do homem com vestes brancas e um manto vermelho. Essa imagem que nos é trazida é a prova do dogma. Você carrega o dogma, quando fala Cristo, você já tem a imagem pronta. Anticristo, aí vem a imagem escatológica desse homem que virá, você já tem na sua mente. Isso prova que essas coisas não pertencem a nós. Mas se você parar um pouquinho para pensar, puxa, peraí, anticristo, esquece o que você já leu até hoje, o que você já ouviu. Tá bom, vamos fazer diferente para que se entenda. Chegue a uma pessoa que nunca teve acesso à informação dogmática e doutrinal e conceitual de anticristo. Ele não sabe o que é isso. Nunca ouviu. Nunca ouviu. Perfeito ou não? Porque os cristãos já ouviram. Então você vai pegar uma pessoa bem remota, tal, que não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é Moisés, não sabe o que é Jesus, não sabe o que é nada. Ela é crua do ponto de vista do conhecimento, do entendimento de Bíblia, de escatologia, de teologia, de dogma, de igreja, de tudo isso. Ele está totalmente puro, limpo. E você vai dizer assim, na sua singela opinião, o que você entende por essa expressão? E escreve no papel, anticristo. Você concorda que essa pessoa não tem como evocar nenhum dogma? Porque ela não tem informação. Não tem como evocar a doutrina,
a escatologia, as correntes escatológicas, não tem como fazer isso. Ela só pode analisar o sentido da palavra ou das palavras. Então ele vai falar, bem, eu não sei exatamente do que se trata. Eu só sei que o termo anticristo, a primeira coisa que ela me informa, antes de qualquer outra, é que existe alguma coisa que se chama Cristo. A palavra anticristo não evoca primeiramente o anticristo, é lógico que não, porque só pode haver anticristo se houver o Cristo. Como eu posso ser contrário àquilo que não é, ou que não há? Olha que começa a mudar. Então, o termo anticristo, ele já surge diante da pessoa, me trazendo uma informação. Existe alguma coisa, eu não sei, a pessoa não sabe, ela não tem informação, mas ela sabe ler algo chamado Cristo. Não sei o que é, se é uma pessoa, se é um espírito, se é um ser, se é um país, eu não sei o que é, mas existe algo chamado Cristo. Agora, esse termo, diante daquilo que eu já sei que há, ele é contrário ao outro. Anticristo quer dizer aquilo que é, no primeiro momento, contrário a Cristo. Em segundo plano, aquilo que está em oposição ao Cristo. Aquilo que é contrário, aquilo que se opõe, aquilo que se afasta. Então, antes de nós estudarmos qualquer coisa referente a anticristo, você tem que parar e pensar. Anticristo, esse termo, ele invoca a ideia do Cristo e, em segundo lugar, invoca a oposição e aquilo que é contrário ao Cristo. Daí, você tem paradigma para começar a pensar. Então, não é estudando escatologia, não, é só pensar. Pensar o quê? Bem, antes de eu entender anticristo, eu não tenho como entender anticristo. Não tenho. Não tenho como entender se eu não entender Cristo. Está todo mundo querendo entender o anticristo. Mas como é que você vai entender aquilo que é contrário àquilo que você não sabe como é e quem é? Então tem que saber quem é Cristo primeiro. Faz um levantamento de quem é o Cristo, de maneira categórica, né? Paradigmática. Escreva, compre um caderno, vai escrevendo as qualidades, os atributos, a cosmovisão, como ele trata as coisas referentes ao Pai, como ele trata a religião, como ele trata a humanidade, como ele trata os pecadores, como ele trata os religiosos, como ele trata a política, como é que ele trata. Faz um levantamento. Ninguém quer fazer isso, irmão, porque não é do interesse de ninguém entender anticristo. Então, quando você entender o Cristo, agora ficou muito fácil, porque tudo que for contrário a isto, e tudo que se opor a isso, estará na categoria anticristo. É o ponto de partida. Quem fala, sim, eu já entendi, é porque o anticristo que virá, ele vai ser contrário a Cristo, vai se opor a Cristo, vai se colocar no lugar de Cristo. É por isso que ele é anti, ele é contrário. Eu falo, tá, e o que você tem a ver com isso? Quantas coisas anticrísticas não estão na nossa vida? Quantos conceitos? Quantas ideologias? Quantos comportamentos? Quantas atitudes? Quantos pensamentos e sentimentos estão diretamente se opondo e diariamente se opondo a tudo que é Cristo? Há um texto interessante, eu vou citá-lo para nós encerrarmos, muito interessante, e no momento eu não saberia localizá-lo, né? Mas deixe-me ver aqui, Lucas capítulo Marcos. É o texto que quando Jesus vai ser preso, se alguém que puder encontrar aí, conseguir encontrá-lo antes de mim, quando ele vai ser preso,
ele vai dizer aos seus discípulos que quem tem uma túnica a mais que venda e compre uma espada. 22:35. Tá? Por que eu quero mostrar isso para vocês? É porque a gente sempre tem que falar algo e entender na prática como ocorre. Né? Então, esse texto é muito interessante. Estamos falando das coisas que são referentes a Cristo e aquilo que é contrário a Cristo. Perfeito ou não? Daí alguém pegou esse texto aqui de Lucas, capítulo 22, e leu assim, olha, 22:35. Ele leu assim: a seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Quando eu mandei vocês saírem sem bolsa, sem nada, faltou alguma coisa para vocês? Não, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, eu digo outra coisa para vocês. Quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Claro, né? Aí, tomando esse texto, falaram assim: olha, está vendo? O próprio Jesus manda os discípulos comprarem uma arma. Logo, por que seria errado ter uma arma? Afinal, né? Então, a partir desse texto, fundamenta-se que Jesus, ele nesse sentido aprova e apoia o uso da arma, porque ele próprio mandou você vender uma túnica e comprar uma espada. Mas é estranho, porque nós não pensamos que quando Jesus foi preso, foi logo em seguida a esse texto, Pedro, puxando a espada, cortou a orelha do soldado e Jesus o reprovou. Embainha a espada. Aí eu falei: mas e o senhor, por que o senhor mandou comprar espada, se não é para usar espada? Vocês, quando leem a Bíblia, não perguntam essas coisas, não? Não fica perguntando? Por que Jesus mandaria comprar uma espada? Lembrando que quando Pedro puxou a espada, Jesus mandou embainhar. Guardar. Para quê? Para enfeitar? Aí o texto que é usado para dizer que Cristo é assim, é exatamente o texto que diz que Cristo não é assim. O texto diz exatamente o oposto do que as pessoas pretendem que o texto diga. É só você ler o versículo seguinte. Por que que os discípulos tinham que portar uma espada? Por qual motivo? Versículo 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Dá pausa, calma. Por que os discípulos teriam que portar uma espada? E por que se eles não tivessem, tinham que se esforçar para tê-la? Venda a capa sua e compra uma espada. É preciso que você esteja agora com uma espada na sua cintura. Mas por quê? Porque algo tem que se cumprir. Porque está escrito. E aquilo que está escrito é verdade. Mas para que essa verdade, que não pode ser vista com os olhos físicos, vamos representar essa verdade pela espada. Eu quero vocês com espada. É como se dissesse: olha, vocês são pessoas violentas. Vocês são maus. Porque essa maldade, essa violência está onde? No coração. E o que representa isso de maneira prática? A espada, que fere, que mata. E eu quero todo mundo com as suas espadas, porque o único que estará sem espada, porque não tem violência, sou eu.
Porque no momento em que eu for preso, irá se cumprir, como diz o texto, ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Ou seja, ele foi encontrado em meio aos malfeitores. Isso será cumprido agora. Cristo era o único puro e sem maldade. A espada aqui é usada como mero objeto para representar a violência e a maldade do interior dos homens. Cristo, ele não tem nenhuma violência. Ele foi levado como ovelha muda pelos seus tosquiadores. Como ovelha muda, não abriu a sua boca. Gente, não é possível. Bem, hoje nós só conseguimos falar do título, né? Que é a marca de Deus, o selo de Deus. Comentamos o título, mas já foi bom. Nós comentamos o título, foi de bom tamanho. Não é fácil você entender um título, né? E não entendemos ainda não. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre o título. Porque existem 2 marcas, ou a marca, o selo do anticristo, o selo de Deus. A marca do anticristo, a marca de Deus. E que se impõe aos homens. O fato é que estamos sendo nós selados, tá bom?